Olá, seja bem-vindo ao InovaCast, o seu canal de notícias de inovação. Hoje nós vamos falar sobre criptomoedas e criptoativos. Quem é que nunca teve dúvida sobre esse assunto, não é mesmo? Quem vai falar com a gente sobre esse assunto é o Anderson Portugal, ele que é economista e assessor de investimentos. Anderson, seja muito bem-vinda, obrigada pela disponibilidade aqui para bater esse papo com a gente. E, por favor, explica para a gente como é que todo esse universo aí funciona. Para começar, eu acho que é importante, né, você trazer aí um pouco, né, do que é esse universo que a gente vem ouvindo falar tanto sobre criptomoedas, criptoativos. Acho que seria importante você começar mostrando para a gente qual é a diferença entre um e outro. Muito obrigado pelo convite, né? É um prazer estar aqui conversando e a gente trocando uma ideia sobre esse mercado, né, de criptoativos, de criptomoedas, né? Algo que eu sou particularmente muito entusiasta. Com relação aos criptoativos, né, são ativos digitais, né, negociados de forma digital. Então, nós temos diversos exemplos, né, e as criptomoedas elas fazem parte desse conjunto como um todo de criptoativos. Né? Então, assim, além das criptomoedas, nós podemos falar muito utilizado recentemente, os NFTs, né, que são ativos digitais já criados de forma digitais, negociados no mercado digital. Eles também são considerados criptoativos. Né? Nós temos o processo de tokenização, que é a criação de um token digital de algo físico, né? Uma representação digital de algo físico, que também pode ser considerado como criptoativo. Né? Então, criptoativos é algo que é negociado, né, numa rede, né, que é conhecida como blockchain. Né? Temos diversas redes de blockchain, e as criptomoedas em si são os ativos digitais negociados, que eles podem também ser negociados como uma troca, né? Ser utilizados como moeda digital. Perfeito, bem interessante. E eu queria que você contasse para a gente um pouco sobre esse universo aí das criptomoedas, né? Porque quem não se aprofunda muito no assunto ouve muito falar, principalmente sobre Bitcoin, né? O que é o Bitcoin e outras tantas criptomoedas que a gente vem ouvindo falar, mas quem não parou para prestar bastante atenção no assunto pode acabar ficando um pouco confuso com isso. O Bitcoin é considerado, né, a mãe, o pai de todas as criptomoedas. Né? Nós tivemos uma crise muito forte em 2008, né, que foi a crise do subprime nos Estados Unidos, né, onde empréstimos imobiliários foram dados sem muito critério, né, e isso criou no mercado financeiro um certo receio, medo. Né? E aí a gente não sabe se foi uma pessoa ou um grupo de pessoas, mas a gente percebe que o codinome, o Satoshi Nakamoto, né, que foi alguém que ali, uma pessoa, um grupo, né, que criou o Bitcoin como uma forma de criar um mercado ali que não ficasse tão dependente da figura centralizadora do governo. Né? Então, assim, esse é um primeiro ponto, né, a questão da descentralização, de você não precisar de um intermediário para poder negociar. Né? Eles chamam de negociação peer-to-peer, né? Que seria algo como usuário e usuário. Então, assim, eu vou comprar algo de você, eu negocio sem precisar de terceiro. Né? Hoje, no mercado tradicional, você utiliza a moeda, né? A moeda normal, o real, o dólar, ou por Pix, por cartão de crédito, você também está utilizando a moeda. Mas você precisou de um banco central para emitir aquela moeda que você está negociando. Nessa relação peer-to-peer usuário-usuário, você assim, não teve nenhuma figura centralizadora que gerou aquela moeda. Né? E aí, por ter menos intermediários, em tese, as transações são mais baratas. Tem transações até que não tem custo. Então, ficaria mais barato você transacionar o dinheiro. Né? Esse é um primeiro ponto com relação ao Bitcoin. Outra foi o avanço tecnológico, né, criado pela blockchain, que aí era um sistema, né, de registro, né, onde as negociações eram registradas ali nesse blockchain, e eles são registrados em cadeia. Então, a primeira negociação foi registrada, a segunda ela é registrada com informações da primeira, e a terceira também é registrada com negociação com informações da segunda. E isso é gerado em cadeia, e isso impede de você modificar toda a blockchain. Né? Eles falam que é incorruptível, né? Você não consegue ir lá e fazer uma modificação. E, ao mesmo tempo, ele é auditável, né? Ele é transparente. Qualquer um, né, que entender ali, aí tem que entender os conceitos mínimos ali
com relação ao blockchain, para poder verificar essa transação, para onde foi, o que aconteceu, o que foi transacionado. Qualquer um consegue observar, né, auditar o que de fato está acontecendo. Um ponto legal também que o Bitcoin trouxe, né, na criação dele foi a questão da escassez. E isso porque ele acaba sendo considerado hoje como um ouro digital. Né? Como o ouro físico, né, ele tem uma limitação, né, há uma produção limitada de ouro no mundo, já foi minerado bastante ouro, e agora os lugares que você pode minerar ouro é muito pouco. Na questão do Bitcoin foi a mesma coisa. Né? O Satoshi Nakamoto ele colocou uma limitação de 21 milhões de unidades de mineração, e a gente tem informação de que até abril desse ano já foram minerados 19 milhões. E aí ele fez uma questão assim, eu tenho uma limitação de mineração, mas eu não vou sair minerando tudo de uma vez só. E aí ele estimou assim, que a cada 4 anos, mais ou menos, você limita o número de minerações por bloco dentro da blockchain. E aí acontece, hoje eu estou minerando numa velocidade, aí daqui a 4 anos eu minero uma velocidade menor, e assim vai ficando cada vez mais difícil você minerar o Bitcoin. Né? Então você gera uma limitação na quantidade de produção e você vai diminuindo a velocidade que você pode produzir. Né? E a expectativa é que o próximo, todo esse processo, né, de diminuição da velocidade, eles chamam de halving, né? Que aí você reduz pela metade a velocidade. A velocidade não, a capacidade que cada bloco tem de transação. E a perspectiva é que o próximo seja em 2024, né, daqui a 2 anos. E aí o Bitcoin ele nasceu com todas essas ideias, né, de disrupção tecnológica, e aí vieram outras moedas surfando essa onda, digamos assim. Né? Então, exemplo, o Bitcoin ele tem uma capacidade dentro do bloco dele de armazenar informação. Aí nasceu o Bitcoin Cash, que é uma outra criptomoeda com uma capacidade maior. Aí o Bitcoin, nessa transação de usuário-usuário, ela demora para ser confirmada, né? Então é coisa de minutos para ser confirmado. Pô, quem espera minutos agora para confirmar uma transação? Ninguém mais, né? Ainda mais agora com o Pix, né? Com essas transações mais digitais. E aí nasceu, né, a Litecoin, que teria uma velocidade maior. Então, assim, o Bitcoin ele foi a base do sistema e outras moedas surgiram para melhorar, né? Para melhorar esse processo, toda essa evolução tecnológica que aconteceu, né? E aí foram surgindo outras moedas também, né? Depois do Bitcoin, a mais famosa é a Ethereum, né? Que ela foi criada uma forma de recompensar os desenvolvedores de uma plataforma descentralizada para executar contratos inteligentes. Para você, por exemplo, você faz o contrato com empresa, né, pessoa, e você registra esse contrato nessa plataforma descentralizada. Algo muito próximo que os cartórios fazem hoje em dia. Né? Só que aí o cartório é uma figura centralizadora. Você ficaria com uma figura descentralizada. Olha, eu fiz esse contrato aqui, está registrado nessa plataforma. A Ethereum, ela foi pioneira nisso, depois também surgiram outras. Uma moeda também, assim, um estilo de criptomoeda, né, que também é famosa, que é a stablecoin. Então, uma stablecoin é uma moeda que ela tem lastro e uma moeda física, né? E a mais famosa é a Tether, que aí ela tem um lastro com dólar. Então, ela sempre vai valer $1. E aí a empresa responsável por essa stablecoin, ela vai ali negociando, né, para que essa paridade ela fica o mais próximo de $1 possível. E aí um alerta que a gente tem que fazer com a relação de criptomoedas, qualquer um pode criar criptomoeda. Né? Você tendo conhecimento de desenvolvimento, você vai lá e cria. E os nomes são mais absurdos possíveis. Né? E algumas moedas assim, vamos brincar com esse assunto. A pessoa cria, vira uma movimentação. Né? A gente consegue observar muito bem uma lei de economia, de oferta e demanda. Né? A oferta está muito grande, né? O preço cai. A demanda começa a ficar muito grande, muito agressiva, o preço começa a subir. Então, e a gente acaba chamando essas moedas que são criadas de forma de meme, em forma de brincadeira, de shitcoin. O problema é que, a depender de quem está dizendo que está comprando ou vendendo o shitcoin, ela acaba se valorizando. Só que se valorizando sobre fundamento nenhum. Enquanto o Bitcoin, né, estava explicando aqui os fundamentos que trazem o Bitcoin, as limitações de produção, as shitcoins não têm. Né? O caso mais famoso é a Dogecoin, né? Que os desenvolvedores falaram só, isso aqui é uma brincadeira, pegaram a figura de um cachorro e colocaram lá para negociar. Eles disseram também que não tinha limitação, eles podiam produzir o quanto, então não tinha escassez, não tinha muita coisa, era uma brincadeira. Só que aí, assim, um Twitter do Elon Musk, referência, né, em desenvolvimento tecnológico,
ele acaba movimentando o mercado. Olha, estou comprando Dogecoin, vou aceitar Dogecoin para negociar o carro da Tesla. Então, muita gente acaba comprando e, às vezes, sem muito fundamento. Os desenvolvedores de Dogecoin até, não, agora tem escassez, agora tem isso, para tentar minimizar. Então, assim, é um alerta, né? A gente não ficar, não acreditar que toda criptomoeda que está ali tem um fundamento, né? É necessário ali muito estudo, muito conhecimento para entender o que está ali nos bastidores das criptomoedas, né? E é importante você fazer esse alerta, até porque tem muita gente que confunde as criptomoedas com um esquema de pirâmide, né? Então, que dicas você daria, né, para que a gente realmente não caia nesse tipo de golpe? Porque a gente até tem aí já a mídia repercutindo alguns golpes no que tange a questão do mercado de criptomoedas. Então, que tipo de atenção a pessoa precisa ter para saber se ela realmente está fazendo um investimento numa criptomoeda que tenha algum valor, né, que ele não vai ali ter um prejuízo, perder aquele investimento que foi feito. Isso é realmente muito complicado, né, e acaba, assim, às vezes afastando muita gente que poderia estar entendendo mais do assunto e, às vezes, atraindo algumas pessoas que não têm conhecimento suficiente para entender todo o mercado, né. Assim, eu particularmente acredito que, com relação a essa criptomoeda, apesar de ser um entusiasta, não é algo assim que deveria, não é algo para todo mundo, né? Não é algo que deveria, assim, qualquer pessoa tá ali, não, eu vou investir em criptomoeda. Tem pessoas que nem conhecem a bolsa, nem conhecem renda variável e já aposta ali, vai querer, não, vou investir na questão da criptomoeda. O que eu posso falar, assim, normalmente os esquemas de pirâmide, eles se utilizam de ativos financeiros que a pessoa não consegue entender muito. Então, né, criptomoeda é um exemplo, não consigo entender. E ele fala assim, isso aqui eu tenho uma oportunidade, ganhos astronômicos. Realmente, você pode ter. Mas ele tem, a pirâmide ela tende a te oferecer um retorno garantido, alto, por muito tempo. Então, assim, com criptomoeda você pode ganhar 10%, 20% ao mês? Pode. Mas todos os meses você vai ganhar 10%, 20%? Não. Né? Vou compartilhar até a minha experiência pessoal. Eu comecei a investir em criptomoedas em 2017. E aí ela começou a subir. Veio 2018, 2019, ela despencou. E eu vi o patrimônio que eu tinha investido cair 70%. E aí eu fiquei assim, caramba, caiu. Imagine alguém que apostou todas as fichas num mercado que caiu 70%. Né? A pessoa não consegue entender o que está acontecendo. Às vezes pensa, não, é fraude. Não, é o mercado. Ele é muito volátil. Esse é um alerta assim, que ele está subindo muito, crescendo muito. E aí as pessoas mal intencionadas se utilizam desses momentos de alta, de euforia, para falar, olha, eu vou aqui te ajudar a investir, né, no Bitcoin. Ah, mas o que é Bitcoin? Não, é a revolução do mercado. Então, assim, atenção a quem vai te oferecer, né, investimentos com alto rendimento e de forma constante. Né? E aí, aproveitando, né, a relação assim, que investindo em criptomoedas, né, o ideal é você entender e você investir por si só. E aí, qual seria o caminho para você estar ali investindo em criptomoedas com os próprios pés? Você abrir a conta numa corretora, né, que é chamada de exchange, e aí ele vai ter todo um procedimento, que, assim, particularmente eu achei bem exigente, e isso foi positivo, porque eu vi outras instituições financeiras tradicionais se utilizando do mesmo. Eu lembro quando eu abri conta, eu tinha que tirar uma foto minha, uma mão segurando o meu RG, outra mão segurando uma frase que eles disseram no dia, com a data do dia que eu estava pedindo, né? E aí para bater a informação de que era eu mesmo. Hoje você vai abrir a conta no celular, né? Eles vão te pedir uma foto, aí vira para o lado, vira para o outro. Então essa é uma tecnologia que já tinha em 2017, lá quando eu criei minhas primeiras contas de exchange, e veio para o mercado tradicional. Então, assim, você faz esse processo e aí, dentro da exchange, você vai negociar. Né? Então, você acaba fugindo desses esquemas de pirâmide. E, se fosse optar, eu indicaria ir nas principais. Né? Então, você vai investir. Quero investir. Você vai na Bitcoin, vai na Ethereum, que são as criptomoedas mais negociadas. E evitaria essas criptomoedas do murmurinho, onde eu não consigo entender o que está acontecendo. Né? Então, você ficaria dependente de uma outra pessoa.
mas eu não é muito bem eu não quero, ainda assim eu estou com receio. O mercado tradicional ele já evoluiu para você investir, né, com criptomoedas, né? E aí nós temos hoje na B3, né, negociado em corretoras tradicionais. Então você abre a conta numa corretora tradicional, você consegue comprar algo chamado ETF, que são um fundo de investimento focados em índices. E aí nesse fundo de investimento focado em índices, nós temos ali na carteira ali dentro nós temos o Bitcoin, nós temos o Ethereum, nós temos alguém que fez ali a curadoria, mas qual é a segurança maior quando você está investindo nisso? Sim, você não vai estar seguro contra a oscilação do mercado. Vai subir, vai cair, mas esse ativo que você está comprando, ele está sendo comprado via corretora e ele está negociado na B3, onde está custodiado na B3. Então, a probabilidade do seu dinheiro sumir de 100%, ela é muito menor do que você está ali investindo numa exchange. Até aproveitar esse gancho, né, falando de abertura de exchange, abertura de corretora, é um outro risco que tem. Eu até separei aqui para mostrar. Quando você compra a sua criptomoeda e deixa na exchange. Porque se você deixa a sua criptomoeda na exchange lá negociada, você comprou e deixou lá, a gente brinca que se você não tem a sua senha, né, o seu caminho ali, porque assim, quando você vai abrir uma conta, ele vai te dar um número normalmente de 12 palavras-chave. Essas 12 palavras-chave são sua senha. E aí, se você não tem acesso ali à sua senha nessa conta na exchange, o que está ali não é seu propriamente dito. Embora você possa ter uma senha ali digital e acessar as suas criptomoedas, estar lá, né, aí o que pode acontecer, que aí são os casos que a gente vê, né? A corretora foi hackeada, e aí sumiu tudo. Ou a corretora, às vezes, nem fala que foi hackeada, fecha a conta e vai para outro lugar e você não consegue acessar. E aí o que a gente acaba indicando para as pessoas, né? Resolveu investir em criptomoedas, começou a aumentar o volume de investimento, existem carteiras digitais, aí você tira o dinheiro da corretora e coloca numa carteira digital. E aí tem carteiras digitais que ficam na internet, onde vai ter lá a quantidade que você tem de Bitcoin, de Ethereum, e tem carteiras físicas, que são como essas aqui, ó, né? Que aí a gente chama de cold wallet, né? Que ela é fria, ela fica ali guardada com você. Então eu salvo as criptomoedas aqui e elas ficam aqui. Parece um pendrive, né? Parece um pendrive, né? E aí ele tem uma entradinha aqui, aí tem um cabo. Eu conecto o cabo aqui, conecto o cabo no computador e faço negociação. Tirei do computador, as criptomoedas estão salvas. E tem as hard wallets, que aí são as carteiras que elas estão na nuvem. Então, só que elas acabam tendo o risco de serem hackeadas, né? Então você tem que estar ali atento qual é a hard wallet que você está colocando a sua criptomoeda. Mas mesmo assim, ela é mais seguro do que você deixar na corretora. Porque assim, essa é uma preocupação que no mercado tradicional a gente não tem. Porque existe a custódia, existe o bonitinho, você está lá, você tem, por exemplo, você está comprando um fundo de investimento ou uma ação na corretora. Você comprou, esse seu dinheiro que comprou a ação, que comprou um fundo, ele não está mais na corretora, ele está em custódia na B3. Então, assim, você tem uma figura centralizadora de custódia, você tem uma figura centralizadora fazendo a negociação. E aí, como a base desse sistema de criptomoeda é a descentralização, você não tem mais essa figura de custodiante, você não tem mais essa figura de intermediário. É você e você. E aí, assim, até aproveitando o gancho de dizer, assim, os alertas, né? Porque, assim, o mercado ele é volátil, então você pode estar com alta e queda. O processo de negociação ele é irreversível. Você uma vez comprou, uma vez mandou dinheiro para alguém, você não tem como voltar atrás. Voltando ao conceito do blockchain. Lembra que o blockchain são as cadeias? Então, se a informação está aqui, eu já adicionei uma nova informação conectada com essa, eu não posso desfazer, porque se eu desfazer de alguma negociação, eu quebro a cadeia. Então, assim, você tem que contar com a boa fé, com a boa ação de uma outra pessoa que você nem sabe quem é, de te devolver. A chance disso acontecer é bem pequena. Então, assim, o meu alerta, assim, voltando na sua pergunta, não confiar em ganhos constantes e grandes, né? É possível, mas também é possível quedas expressivas, né? Você
com seu conhecimento, você ir atrás de você fazer do seu jeito, né? Aprender a estar fazendo a negociação. Não me sinto seguro em fazer comigo mesmo. Ver o que a corretora, o que o banco pode te oferecer como forma de você estar investindo, porque aí você está usando o intermediário, pode ser um pouco mais caro, mas você, assim, como você não está querendo fazer pelas próprias pernas, você se utiliza de um intermediário ali que você possa a quem recorrer, né? E um outro fator que, aproveitando nessa questão do alerta, né? Por exemplo, hoje uma exchange, uma corretora, ainda que sitiada no Brasil, né, com a sua sede no Brasil, ela não tem... o Banco Central ela não ratifica a criação dessa empresa, né? Então não tem a figura do Banco Central fazendo ali aquele... a regulamentação, né? Isso, a regulamentação da criação da exchange. Então, não tem. E a CVM, ela já se pronunciou de que as criptomoedas não são valores mobiliários. E por não serem valores mobiliários, a CVM não regula. E um papel da CVM é proteger o pequeno investidor. Então, ela vai proteger no que ela entende que é valor mobiliário. Só que tem umas duas ressalvas que a CVM se coloca. Quando a pessoa for oferecer o Bitcoin, criptoativo, mas em forma de derivativo, usando o mercado futuro, né, utilizando de instrumentos do mercado financeiro, aí é um valor mobiliário, porque se torna derivativo. Então, alguém te ofereceu, você pode operar vendido, ou seja, operar no mercado financeiro apostando na queda, né? Que aí você compra um ativo, você aluga um ativo que não é seu, o ativo pertence a outra pessoa, aí você alugou. Aí você é como se você alugar um apartamento. Aluguei o apartamento e vendi o apartamento. Mas como é que você vai vender algo que não é seu? No mercado financeiro isso é possível. Você aluga algo que não é seu e vende. Só que aí no futuro você compra de volta aquele imóvel, né, e devolve de fato o proprietário. E isso se chama um aluguel, é uma forma de você estar operando no mercado financeiro, e aí a gente fala disso do mercado derivativo, né, você está utilizando derivativos. A CVM já acompanha esse assunto, essa operação é passível de regulação da CVM. E um outro ponto é quando a pessoa se utiliza de administrador de carteiras. Ele fala o seguinte, olha, você não quer entender de Bitcoin, você não entende, é muito complicado, faz o seguinte, deixa o dinheiro comigo que eu vou fazer o investimento para você. Então ele está fazendo a administração da carteira. A administração da carteira é uma atividade do mercado financeiro regulada pela CVM. Então, se alguém se oferecer para você como administrador de carteira, ele precisa estar registrado na CVM, porque ele acaba fazendo uma atividade ilegal se não tiver registrado. Por exemplo, no meu caso, eu como assessor de investimento, eu estou devidamente registrado na CVM. Então, assim, se eu, com o meu cliente, pisar fora da linha, né, fazer algo que a lei não me permite, a pessoa pode me denunciar na CVM e aí vou ter ali o procedimento para poder investigação. Então, assim, o investidor ele tem a quem recorrer. Então, é sempre bom, alguém oferecer um produto de investimento, verifica na CVM se a empresa que está te oferecendo, ela está registrada na CVM, porque se a empresa der algum prejuízo, tiver algum problema, você possa ter a quem recorrer. Não é uma empresa, é uma pessoa física, tá bom. Qual é o seu nome? Qual é o seu CPF? Deixa eu pesquisar lá na CVM se você está registrado na CVM para poder me oferecer esse produto. Então, assim, a pessoa não está registrada na CVM, já não é que a pessoa seja mal intencionada, mas acende a luz amarela. Assim, olha, se eu tiver problema aqui, eu vou ter dificuldade no mercado via mercado financeiro recuperar. Aí eu tenho que ter os meios legais. O problema é que nesse mercado descentralizado, muitas empresas não estão no Brasil. Então fica mais difícil ainda você... eu tive um problema, não consegui sacar meu dinheiro, vou recorrer a quem? Não tem nem CNPJ para você abrir a reclamação, né? Então, assim, é bom fazer esse parâmetro, né? No mercado financeiro você tem ali a quem recorrer, nós temos o Banco Central fazendo a regulação, na autorização para abertura da instituição financeira, e depois nós temos a CVM também regulando essa negociação. E no caso do criptomoeda, você, até pela situação da criação do sistema descentralizado, você não tem essa figura de a quem recorrer em caso de problema.
Para a gente encerrar aqui o nosso papo, o que você imagina que vai ser do futuro das criptomoedas? Porque a gente já tem ouvido aí alguma movimentação de governos querendo regularizar. Você acha que esse é o caminho? Porque ela nasceu descentralizada, como você colocou, e ela agora tende aí para esse caminho da regularização, da centralização, criação de um lastro. O que você imagina para esse futuro das criptomoedas? Eu acredito que seja um caminho sem volta, né? Então, assim, reafirmo o meu entusiasmo no assunto, né? Eu acho que é algo que veio para ficar, embora nós temos visões, né, que questionam, né? Muito se fala bolha, temos assim, um estatístico muito famoso no mercado financeiro, utiliza-se muito das frases dele, que é o Nassim Taleb. Ele produziu um artigo, né, demonstrando, na visão dele, de que o Bitcoin não vale nada, né? E ele se utiliza assim, de métricas que a gente utiliza no mercado tradicional para avaliar o Bitcoin. Mas eu acho que assim, é uma revolução tecnológica que não tem volta, né? E eu acho que todo o mundo tem se favorecido disso, né? Eu até comentei, a abertura de conta, a forma como a abertura de conta foi criada nessa questão das corretoras foi replicada no mercado tradicional. Então isso é positivo, né? Nós vemos o Banco Central do Brasil criando o real digital, né? Que vai ser uma moeda em paralelo com o real que a gente tem hoje, né? Então, assim, está em estudos mais avançados, né? Eu acredito que lá para 2023, 2024, esse real digital venha a ser ofertado para a população como um todo, e eu acredito que o real digital não teria nascido se o Bitcoin também não tivesse nascido lá atrás, né? Então, acho que é uma revolução tecnológica que todos os players do mercado acabam se avançando, né? Eu falei do Ethereum, né, lá na questão do contrato inteligente. Então, nós vemos cartórios se encaixando nessa ideia de contrato inteligente, plataforma, né, para poder estar registrando, porque a coisa vai evoluindo. Mas é como você disse, né? Nós vemos os governos, né, também analisando com receio de estar perdendo ali a rédea do jogo, né? E no caso do Brasil nós temos, né, um projeto de lei que está sendo negociado, aí ele foi discutido no Senado, aí foi para a Câmara, mas aí o Senado modificou, vai ter que voltar de novo na Câmara, e nós temos um ano de eleição, então é uma coisa que tem outras prioridades ali no caminho. Não sei se esse ano a coisa avança. Eu acho que a questão de autorização ali das criptomoedas, né, a autorização das empresas para poderem ser intermediadoras de negociar criptomoeda. O mercado tem sinalizado que é capaz do Banco Central assumir isso, mas eu vejo com dificuldade a CVM estar regulando a negociação. E eu vou até dar um exemplo que aconteceu, né, no começo do ano. A Binance é a principal exchange do mundo, né? Ela tem origem chinesa e muita gente opera com a Binance. O presidente da Binance ele veio ao Brasil, aí teve reunião com diversas autoridades do governo, né? Então, eu me recordo de ter conversado com o prefeito do Rio de Janeiro e com o governador de São Paulo. E aí, a Binance também fez uma oferta de uma compra para uma corretora aqui no Brasil. E aí, o que acontece, né? Até falando de governo, né? Hoje, a Receita Federal, eu indicaria assim, que a Receita Federal seria o órgão do governo mais avançado com relação a criptomoedas, porque se você opera criptomoedas, você é obrigado a estar indicando à Receita Federal que você está ali com criptomoedas, né? Tem os valores ali base, né? Mas assim, operou muito, você precisa, e se ganhar acima de 30 mil reais, você paga imposto de renda em cima do que você ganhou de receita da operação com criptomoeda, né? Só que a Receita Federal ela depende muito do cidadão dizer que tem criptomoeda, porque ela não tem muito. Mas a empresa que está no Brasil, ela é obrigada a informar a Receita Federal que o CPF X entrou lá no sistema e comprou a criptomoeda. E quando a empresa está fora, que é o caso da Binance, a Binance não faz essa informação à Receita, né? E aí o que aconteceu? Quando o presidente da Binance veio ao Brasil conversar com a autoridade brasileira, fez a oferta de compra de uma corretora, quando a Binance entrar de fato no Brasil, ter uma sede no Brasil, ela passa a ser obrigada a informar os dados da Receita Federal. O que o mercado começou a fazer? As pessoas começaram a tirar os ativos que estavam ali na Binance e colocar em outra corretora fora. Então, assim, as pessoas que estão mais atenadas no mercado, que preferem essa descentralização, elas vão fugir
desse modelo centralizador. Então, ainda que o legislativo faça uma lei regulando, centralizando ali o procedimento, eu vejo que boa parte do mercado ela vai fugir dessa centralização, porque a gente tem que imaginar que esse mercado de criptomoedas é um mercado à parte. Nós temos o mercado tradicional que a gente conhece, banco, corretora, temos o governo, tudo direitinho, e temos um mercado à parte que é descentralizado, que é uma relação pessoal, né, que aí demanda muito conhecimento, demanda muita atenção no que você está fazendo, porque, novamente, deu problema, você não tem muito a quem recorrer. Então, eu acho que a regulação vai avançar, né? Eu acho que assim, muita coisa precisa estar ali atenado, e aí vai caber muito ao cidadão, né, à pessoa, olha, eu tenho segurança de ir por esse caminho, que eu sei que vai ser um caminho solitário? Tenho. Então, eu vou lá. Não, eu não me sinto seguro, não é muito bem por aí, e aí ele vai ser utilizado no mercado tradicional, e aí acho que o mercado tradicional vai se ajustando, né? Nós vemos já instituições financeiras oferecendo, né, criptoativos na negociação nas suas plataformas, que aí seria um mercado ali que você tem ali, deu problema, você consegue ter a quem recorrer. Bom, muitíssimo obrigada por essa verdadeira aula de criptomoedas que você deu para a gente. Eu aprendi muito, tenho certeza que os nossos ouvintes também aprenderam muito aqui com você. Muito obrigada, Anderson, foi um prazer falar com você. Eu vou ficando por aqui. Esse é o nosso InovaCast. Hoje a gente falou sobre criptomoedas com Anderson Portugal, ele que é economista e assessor de investimentos. Fique ligado nos outros episódios do InovaCast, busque a Palas nas redes sociais, enfim, não precisa ficar com saudade não, que logo logo a gente volta com mais um episódio. A gente se encontra no próximo. Até lá! Obrigado.